Hoje a gente vai analisar aquela cena em que Jacó está para morrer, resolve abençoar os seus filhos, mas na hora que ele vai fazer ali as bênçãos, tem algumas anomalias que chamam a atenção do Zohar. E o Zohar, claro, então vai pegar isso e vai tentar entender o que está acontecendo, né, e que princípios a gente pode derivar desses fatos. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Balak, hoje focando nos parágrafos 56 e 57 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, qual é a primeira anomalia ali que o Zohar detecta? Acho que a gente até falou dela durante essa semana. Jacó resolve abençoar os dois filhos de José, ou seja, seus netos, né? Chamados em hebraico Efraim e Menashe, em português Efraim e Manassés. E ao fazer isso, ele está dando, o Zohar explica, força espiritual para que esses dois se tornem tribos de Israel. E aí, por que isso é um pouco uma anomalia? Primeiro, porque ele não abençoou nenhum outro neto. Ele só quis abençoar os filhos de José. Segundo, porque ele abençoa primeiro os filhos de José e só depois o próprio José. Então ele faz o seguinte, ele abençoa todos os 11 filhos, né, os irmãos do José, aí abençoa os filhos do José e só depois do José. Ele inverte a ordem biológica, hierárquica da coisa. E aí o Zohar explica que com isso também é por esse motivo que José não vira uma tribo de Israel. Né? José, não existe uma tribo chamada José. Agora, isso é na externalidade. O que acontece mais internamente, vamos chamar assim, como a gente diz na Kabbalah? O Zohar explica que José é uma força diferente de todos os outros irmãos, né, ou dos filhos de Jacó. José é uma força mais oculta. José é uma força que ela não é revelada no mundo. Mais especificamente, a gente também falou isso nessa semana, José está ligado com a força de proteção. E essa proteção não é a proteção, então, física, material que você pode ter, né, de andar, por exemplo, com um capacete, ou de ter uma casa segura e protegida. É uma proteção espiritual. Esta proteção espiritual é uma força extremamente importante no mundo, mas como a gente estava falando, muito oculta. A gente não vê ela atuando. Se está um pouco abstrato do que eu estou falando, tem um termo que ajuda a entender um pouquinho, embora eu não vá entrar em detalhes, que é o conceito de anjo da guarda. Certamente você já ouviu falar disso. Talvez você não saiba que é uma ideia da Kabbalah. A Kabbalah diz que nós todos temos realmente um anjo que nos acompanha, que nos supervisiona, vamos dizer assim, e que está o tempo inteiro nos guardando. Essa é a ideia de anjo da guarda. Só que, como um anjo, é extremamente imperceptível. A gente nem percebe que ele existe ou que ele está atuando. E José representa esta força, tá? E aí o Zohar explica que é também por esse motivo, por exemplo, que José foi o único filho que teve que ir para o Egito, né, passar tudo aquilo que a gente sabe, ser vendido, morar no Egito e tal. Por quê? Ao entrar em contato com o Egito, que representa na Kabbalah as forças da impureza, ele foi ficando como se fosse imunizado contra as forças do mal. Ele aprendeu a crescer no Egito, né, mesmo num ambiente negativo. Prova disso é que ele vira governador do Egito, né? Aquela famosa história. Ele se torna quase que o faraó, ou vice do faraó, né? Então isso para o Zohar é prova de uma pessoa que soube lidar com o mal, trabalhar dentro de um ambiente do mal e não deixar esse mal sucumbi-lo, né? Ele cresceu. Então realmente o termo aí talvez seria o imunizar. Imagina o que uma vacina faz com a gente, né? Então é por essas e por outras que que José vira um símbolo de proteção e ele não é uma tribo, né? Porque então não é nada muito revelado. As tribos são energias reveladas que a gente tem. Mais especificamente, aproveitando para entrar nisso, você já deve ter ouvido falar, são as forças zodiacais, cada uma das tribos, né? As 12 tribos representam as energias das constelações, ou seja, algo muito visível, basta você sair, olhar o céu e você vai ver, constelação de Áries, de Touro. José não tem nada disso, não é esse tipo de energia, né, que eu posso olhar para o céu e apontar, é uma energia muito mais sutil. Espero que tenha ficado claro, tem muita coisa aí para falar, desculpe se ficou confuso, mas acho que deu para entender. Muito obrigado a todos, um beijo grande, Shabbat Shalom e tudo de bom.